Olá, bem-vindos ao ImoCast. Hoje nós estamos com o Rodolfo Calvo, ele é fundador e CEO da Dog. O ImoCast tem como objetivo trazer histórias e casos inspiradores de sucesso, onde a gente tem os pilares do empreendedorismo, da liderança e da inovação. Estou aqui junto com... Eu sou Miguel, sou empresário e estou como um convidado do Imo para facilitar as conversas. E eu estou com a Josefina, gostaria que você se apresentasse. Olá pessoal, sou Josefina, sou consultora do Imo Brasil e o Imo Brasil é um instituto para o desenvolvimento humano e de organizações fundado pelo sociólogo holandês Adrian Beckman e está presente em 11 países. E o nosso foco tem a ver com trazer esse olhar prático da liderança horizontal e construir isso sempre em diálogo com os parceiros, com os clientes, com os colegas e conectar tudo isso com a história de vida da pessoa e a história de vida das organizações. Muito bom estar aqui com você. Prazer. Rodolfo, se você pudesse apresentar rapidamente para nós assim, sua trajetória de biografia, onde você começou. Eu lembro da FCA e hoje eu te conheci, na verdade assim, eu te conheci pela Laudre quando a gente era agência da Laudre e hoje como amigo e parceiro na Dog. Conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória. É um prazer estar aqui, Miguel, Josefina. Falar um pouco da Dog primeiro, né? A Dog ela é uma plataforma B2B2C, né? Então eu atendo tutores de pet, né? Que tem cachorrinho. A plataforma B2C primeiro ela atendia só cachorro, né? Hoje nós estamos atendendo outros tipos de pet, né? Mas então você imagina aquela pessoa que tem o pet, cuida do pet, ela procura um veterinário, ela procura um serviço de banho e tosa. Nós estamos implementando outras funções, né? Que é para o pessoal que quer passear, que quer outros tipos de serviço, né? Hospedagem, creche para cachorro e outros pets, né? Gato. E a gente tem a plataforma B2B. Então a gente oferece um software para os pet shops, né, clínicas veterinárias, para eles poderem se relacionar com os clientes deles. Essa plataforma ela tem um RP, então ela atende todas as pontas assim, de uma clínica veterinária e de um pet shop, né? E a gente conecta todos os clientes nossos que têm um aplicativo B2C, a gente atende esses clientes e a gente leva, né, esses clientes que precisam, por exemplo, de aplicar uma vacina no cachorrinho, no gatinho, a gente leva até o pet shop, que é o nosso parceiro, né, que usa o nosso sistema, a nossa tecnologia, né? Então, esse é o nosso negócio, né? Mas a minha história de empreendedorismo, acho que começa desde que eu tenho uns 11 anos, 12 anos, que eu comecei a vender gelinho. Há muito tempo atrás, né? Você começou vendendo Faz gelinho. pouco tempo. Muito legal. Uns 40 anos já pouco isso. Tempo. Mas eu comecei... E é verdade, cara. Eu comecei a vender gelinho porque meu pai, ele trabalhava na Dabi Atlante, né? Vocês conhecem, né? Conheço. E aí ele acabou saindo da Dabi e abriu o negócio dele. Então, assim, desde criança, o empreendedorismo tá na minha família, assim, né? E na minha cabeça, assim, para ganhar dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que inventar alguma coisa. Na minha cabeça não existia outra forma de ganhar dinheiro. E aí eu falei, vou começar a vender gelinho. Não sei se todo mundo conhece como gelinho. Tinha gente que falava bolão, lembra? Bolão. Sim, aqui em Ribeirão Preto falava bolão, gelinho. Isso foi aqui em Ribeirão. Foi em Ribeirão. Aí eu pus uma placa assim, né, na porta da minha casa. Minha mãe fala, meu Deus do céu, porque fica feio, né? Eu pus uma placa. Vende-se bolão. Vende-se bolão. E aí eu comecei a vender, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro com esse negócio. E aí meu pai começou a me ajudar. Aí a gente comprou um freezer. Porque eu comecei a fazer e colocava os gelinhos no congelador da minha mãe, né? Só que aí não cabia mais, aí compramos um freezer. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter caixinhas, aqueles cofrinhos que a gente guardava moeda, e de repente não cabia mais lá, e de repente eu precisava de uma caixa. E aí quando eu vi, eu comprava brinquedo para mim com meu dinheiro, comprava brinquedo, jogo de videogame. Comprava jogo de videogame, comprava brinquedo pra minha irmã, Barbie, né? Então eu comecei... Pô, legal. E aí depois a gente... infelizmente meu pai veio a falecer, e quando meu pai veio a falecer, atrapalhou um pouco os planos, assim,
né, Foi que eu um tinha. marco, então, nesse momento Foi, seu. porque passou um tempo, né? Eu cresci, tava com 19 anos já, né? 19 não, perdão, eu tava com 18, eu tava estudando eletrônica. Eu gostava de eletrônica desde criança, eu desmontava videogame, desmontava controle de videogame, gostava dessas coisas de software, né? E aí meu pai veio a falecer e eu precisei trabalhar assim mesmo para ajudar minha mãe, né? Aí eu fui trabalhar. Nunca fui acho que um bom vendedor, embora eu vendia gelinho, né? Mas eu acho que era os sabores, né, que eu inventava, era muito, nossa, fazia cada coisa. Você lembra de algum sabor que te Meu marcou? pai meu pai ajudou a inventar um negócio que eu falei, gente, que porcaria que é isso? Um tal de groselha amarela. Groselha amarela? Porque o que acontece? Tinha groselha normal e aí tinha, eu não sei se vocês já viram aquele groselha azul. Sim. Já. Aí groselha azul. E aí começou a bombar na época aquele groselha azul e eu achava ruim, mas o pessoal compra, né? E a gente fez o groselha azul. O pai falou assim, vamos fazer um tal de groselha amarela? Aí, mas não existia groselha amarela. A groselha amarela era uma essência de xarope de milho verde. Já trouxe a inovação já logo Aí cedo. botamos o nome de groselha amarela. Cara, sem brincadeira, tinha gente que ia lá e pedia 50 gelinhos de groselha amarela. Você tá brincando. O freezer que eu contei que a gente comprou, né? O freezer, metade do 50% freezer tinha groselha amarela. Era o carro-chefe. E vendia esse groselha amarela. Aí, enfim, aí voltando ali na fase parte da... No momento eu nunca fui desafio um que bom você teve que vendedor, assim, trabalhar. né? Eu não achava que eu era um vendedor. Mas aí eu fui trabalhar lembra, telefônica, que vendia speed, identificador de chamada, né? Sim. Eu vendia pra caramba. Identificador de chamada. Antigamente, não sei se vocês lembram. Lógico, que a gente tá tudo... Quando você é diz 10 anos mais velho antigamente, que não é eu. tão Não é tão antigamente, assim. né? Não é tão, não, mas a gente tava conversando no telefone, aquele telefone de casa tradicional, né? Aí as pessoas ligavam pra gente e dava ocupado, né? E você tinha que ficar tentando, né? Era assim antigamente, não tinha... Você tinha que comprar fila, né? você tinha que comprar um serviço que te avisava que tinha alguma outra pessoa ligando, né? E aí eu lembro que eu atendi as pessoas, né? Reclamação de conta telefônica, essas coisas, né? Aí eu resolvia todo o problema da pessoa, né? Às vezes eu resolvia, mesmo achando que a gente estava certo, né? E a companhia não tinha como brigar comigo, porque eu vendia tanto que funcionava. Então a pessoa ligava para reclamar da conta e eu atendia bem. Não, senhora, nós vamos ver essa conta aqui, não tem problema não. Tá tudo certo? Nossa, que bom. E a pessoa gostava do meu atendimento, né? Aí eu falei assim, ó, senhora, né? A gente tá conversando aqui agora, imagina se alguém te liga aí numa emergência agora, nesse momento. A gente tá 20 minutos no telefone. Eu ia perder a ligação, né? Então, a gente tem um serviço de... Eu nem lembro como é que chama. Acho que é atendimento simultâneo. Chama serviço de atendimento simultâneo. Aí na hora que eu vi, eu já empurrava atendimento simultâneo, identificador de chamada, tudo, né? Então eu vendia muito. Mas assim, o que eu fazia para vender? Eu sempre estudava bastante a função do que eu tava... Basicamente, eu explicava Qual bem era o explicado produto? o que o produto... Isso é importante. Eu nunca achei que eu era um bom vendedor, assim. Mas como eu conhecia exatamente a função, o que cada negócio fazia, eu vendia bem. Conhecer o produto, né? Porque no final das contas, depois que a gente começa a empreender, ter funcionários, ter equipe, ter time, você começa a entender que no final das contas, todo negócio é venda, né? Sim. Aí depois disso eu fui trabalhar numa editora, né? Eu vendia... A editora era uma editora pequena, mas era uma editora específica para... Ela fazia revistas, livros para hospitais. Então ele fechava parceria com o hospital e a gente escrevia um livro da história do hospital, contando a história. Normalmente livros comemorativos, essas coisas, né? Então eu tinha bastante cliente grande, Siemens, toda a área médica, né, deles, né? Johnson & Johnson. E aí eu trabalhei, eu vendia bastante, né? Eu lembro que assim, essa editora... eu não lembro os números de faturamento, mas eu representava 80% do faturamento, todo o time comercial. E a mesma coisa, eu não achava que eu era vendedor. Chama atenção, né? Que no início era o gelinho e 50% era o gelinho amarelo. Depois, na telefônica... E esse negócio de inventar as coisas, assim, o que acontece? Eu trabalhava para as empresas, mas sabe quando
eles me ofereciam material de venda, eu achava tudo mal feito. Aí eu por conta própria, não pedia, eu mesmo desenvolvia os materiais de venda por conta própria. Eu fazia, pegava um menino lá do time de diagramação que tinha, pedia para me ajudar a montar, né? Eu sempre fui proativo nesse sentido, assim, né? Entendo o produto e apresento o produto da melhor forma, né? E isso tinha que fazer sentido para você, né? Senão Tinha. você não conseguia passar a mensagem. Eu sempre senti essa necessidade de apresentar o produto de uma forma bem clara, bem feita, inclusive, né? E aí eu comecei foi aí que eu acho que eu comecei a criar mesmo essa mentalidade de empresário, não vou nem falar de empreendedor, sabe? De ir agir, ir por conta própria, assumir risco, sabe? Não, eu vou fazer do meu jeito aqui, assim, e pego o diagramador, e pego o designer da editora. E nessa época foi a época que eu comecei a me interessar, porque eu já gostava de eletrônica, eu estudava eletrônica, eu tive que parar os estudos, porque quando meu pai veio a falecer. Eu gostava de eletrônica, eu gostava de tecnologia, de software, mas nós estamos falando aqui aí de 2003, 2004, 2005... Então, essa época, assim, a gente tá falando do iPhone hoje, né? De smartphone, naquela época não existia, né? E não faz muito tempo, né? Não. Mas não existia. Só que, como eu participava muito com o pessoal de diagramação, na diagramação dos livros, das revistas, eu comecei a me interessar muito por design. E aí eu fui trabalhar na revista Revide, vocês lembram? A revista Revide, a Bel, eu gosto muito da Bel. Sim. Aquela mulher também é batalhadora, ela merece nosso respeito. Extremamente competente, inteligente, aquela mulher. E eu fui trabalhar com ela. E ali aconteceu a mesma coisa. Como eu tinha a experiência já da parte de revista, diagramação, de como funciona a Media Kit, como funciona se montar material de venda para apresentar para uma empresa, para poder vender, né, o espaço de publicidade, o patrocínio dos livros, das revistas. Eu fui trabalhar lá com a Bel, ela tinha um time já grande, já comercial, assim, é inacreditável que uma revista em Ribeirão Preto fazia revista semanal religiosa, religiosamente, toda sexta-feira saía a revista, não tinha atraso, assim, um profissionalismo que... Eram processos você via em São Paulo eficientes. só. Eu nunca vi negócio igual. E aí, o time bem desenvolvido e tal, mas eu falava, caramba, falta uma apresentação, falta um material profissional, sabe? Porque era muito assim, a revista de Ribeirão Preto, o Abel, sabe? Que é de Ribeirão Preto, todo mundo conhece. Você não tinha um material de apresentação, era uma folha sulfite, que você explicava a tiragem da revista, montava o material, e aí eu cuidava da parte do visual, do design de interface, do design da apresentação, da apresentação dos Media Kits, né? E ela gostou bastante, inclusive depois ela botou todo o time que diagramava a revista para começar a fazer os materiais de apresentação da revista. Foi bem legal. E aí eu saí da Revide para ir trabalhar na Clube. Nós estamos falando agora já de 2009, mais ou menos. Lembra que em 2010 ia ter a Copa da África, né? Sim. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir vender TV, né? Espaço publicitário na Band, né? Pra Copa do Mundo. Eu falei, Copa do Mundo? Esse negócio deve vender pra caramba, né? Pela Clube aqui em Ribeirão. Foi, pela Clube aqui em Ribeirão. Mas a Clube comercializava... Sim, a Band. A Band comercializa ainda, né? Sim. Mas aquela época a Band passava a Copa do Mundo, né? Era a Copa da África, se não me engano. Uma Copa bem legal que foi, inclusive, né? Nossa, Miguel, mas aí foi aí que comecei a ter os pau, cara. Problema de saúde. Eu nasci com um problema nos rins, né? E aí em 2000... Na Revide, que aconteceu um caso curioso. Na Revide eu comecei a ter problema. Até então não tinha. Eu nasci com um problema, mas assim, eu não tinha... O dia a dia meu era normal. Mas em 2007, 2008, mais ou menos, na época da Revide, eu comecei a ter uns probleminhas esquisitos, muita dor. Dor, sangramento, e urinar saia sangue, sabe? Aí eu tinha que, cara, e assim, olha só a história, hein? Eu tinha que, acordava cedo, ia lá no hospital Ribeirânia, tomava injeção pra dor, né? Tramal, às vezes, Profenid, Buscopan, na veia. Aí eu ia, trabalhava na Revide, e na hora do almoço voltava a dor. Voltava no hospital, tomava um remédio de novo. Aí, às vezes, no final do dia tinha que voltar 3 vezes por dia. Mas aí, isso aí foi um período, de repente, parou.
Aí na época da clube começou. Problema todo dia, dor, sangramento, um negócio horroroso. Aí eu conversei com o Túlio, era o Túlio? Túlio ficou muitos anos na clube. Né? Era o Túlio, que era o diretor lá que cuidava da parte da publicidade da TV, né? E expliquei pra ele que eu não tava dando conta. E eu tinha pedido demissão. Ele foi muito generoso comigo nessa época, viu? Ele, o pai dele, lembra do pai dele? Sim. Eu expliquei que eu, infelizmente, assim, eu tava com um problema, não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo fazer visita, era cólica renal o tempo inteiro. Aí eu fui honesto com ele, falei assim, Túlio, mas eu não posso pedir demissão agora. Acabei de pedir demissão da Revide, né? E aí ele me mandou embora, pagou todos os meus direitos lá e não teve acordo nenhum. Ele pagou tudo, pagou multa então ele foi muito generoso na época, né? Aí eu tive esse problema e aí eu fiquei em casa, né, pensando o que eu ia fazer, né? Um amigo meu me chamou. Ele desenvolvia um software para contador, né? Olha só, como eu venho dessa parte de diagramação, eu estudava muito design. Eu comprava livro, eu estudava a história do Alexandre Vonner, fez grandes marcas aqui no Brasil, né? Klabin, o Itaú, foi ele que fez. Então eu estudava bastante, assim, eu comecei a ficar fissurado por questões de design, né? Aí tinha um amigo meu também, em paralelo com isso, um amigo meu fundou um fórum, ele é de São Paulo, ele fundou um fórum que chamava Mac News, que falava de coisas de Mac, não existia iPhone ainda, né? Falava coisas de Mac. E aí eu acabei comprando um Mac pra mim na época, assim, já tinha comprado, isso aí não tem, nós falamos desde 2005, 2007, esse período aí, 2008, 2009. E aí eu estudava bastante as coisas da Apple na época. Eu gostava, achava genial. O Steve Jobs não tinha essa fama que ele ganhou, né? Uhum. Mas eu comecei a me interessar muito por design. Eu tô falando todas essas coisas para entender a parte do design, como que é importante na minha vida, né? E meu amigo me chamou para trabalhar nesse negócio de software de contabilidade. Miguel do céu, mas o software era tão feio, cara. Mas tão zoado de interface, de usabilidade, que eu não consegui trabalhar com ele. Eu fiquei 3 meses com ele. Lembra que eu falei que eu estudava muito o produto? Uhum. E eu sempre fui assim. Eu estudei pra caramba o produto dele. E o produto dele era uma bosta. Não dava. Não tinha como continuar. Não dava, não tinha como. E aí, nessa minha experiência aí de Revide, de clube, eu conheci muita agência, conheci muito pessoal que trabalhava com publicidade, que trabalhava com design. E um rapaz, ele chama Marcelo Falcão. Ele tinha uma consultoria assim, que ele dava para pequenos negócios, né? E ele ajudava nessa parte de marketing. E aí, ele era meu cliente, né? Inclusive, é uma história bem legal também, da Golf Class. Vocês conhecem o Márcio, né? Sim. Ele atendia o Márcio era meu cliente na Revide, né? Faz muito tempo isso. O Márcio estava crescendo, estava no comecinho. O Márcio também é um cara que tem muita história de empreendedorismo. Esse cara lutou bastante para... É um bom nome até para convidá-lo. Para convidar aqui. Ele foi cliente da Alto, a gente tem algumas conversas, gosto muito do Márcio. Muito bom. E aí ele me chamou, falou, vamos abrir um negócio, né, porque eu dou só consultoria de marketing, eu preciso de departamento de criação, aquela coisa. E você já estava na FZ? Não, eu estava sem trabalhar, porque eu fui trabalhar com meu amigo e não gostei de trabalhar com o software dele. Tive que falar que eu estava com problemas pessoais e ele é muito amigo meu até hoje. Se ele ouvir isso aqui, ele vai ficar chateado. O software é muito ruim. Mas não tem mais o software. Não, ele vive disso e ganhou muito dinheiro com isso, cara. Então... Aí, porque ele ralava bastante também, né? Então, como é que é? Não vence pelo talento, vence pelo esforço. Exatamente. E aí, ele me chamou, o Marcelo Falcão me chamou para montar um negócio, a gente começou a montar, começamos com uma agência pequenininha, a agência começou a cresceu bastante. E aí, a gente já tá falando, vamos saltar aí para 2011, 2012. Começou a entrar nessa era de e-commerce, lembra? O e-commerce começou a crescer no Brasil. A gente pega aquela do Bruno lá, esqueci o nome, Canui, né? Esses grandes e-commerce começaram a crescer ali. E aí,
a gente começou a ficar conhecido por fazer coisas assim com um design bem refinado, sabe? Nas peças que a gente fazia. Aí eu prestei serviço para uma empresa que vendia... ela era representante oficial da Oakley. E a gente fez um e-commerce para eles. Ficou um e-commerce muito sofisticado. Ficou bem legal. Visualmente, usabilidade, porque eu já vinha estudando muito isso, né? E aí eu decidi fazer uma plataforma de e-commerce. Aí eu falei, não, vamos fazer uma plataforma de e-commerce que a gente ganhou expertise, a gente entende design, entende marketing digital. Na época o Google Ads estava começando a ficar mais popular no Brasil. Nossa, o Google Ads naquela época, você tinha R$2.000, colocava R$2.000 no Google Ads, você rachava de vender. Imagina. E aí, o cara que... Por isso que cresceu o Canu e Netshoes naquela época, eles tiveram essa sacada, né? Hoje você não faz nada com R$2.000 no Google. Uhum. E aí, a gente montou uma plataforma de e-commerce, assim, bem rica, sabe? De funções. Eu precisei... Aí começam umas loucuras da vida, né? Eu peguei dinheiro em banco, peguei capital alto no banco, fui fiador, avalista, né, da operação, né? Pus patrimônio com garantia, né? E aí acontece o pau, cara. E aí meus 2 rins pararam. No meio desse negócio todo, meus 2 rins pararam. E aí foi caótico. 2 filhos pequenos, patrimônio em garantia. Foi assim, caótico. E aí eu ia precisar realmente entrar na fila, fazer transplante, fazer o tratamento de hemodiálise, né? Foi um problema. Que ano que foi? Nós estamos falando aí já de 2015, 16. E aí, em 2016, eu já não estava mais aguentando. Muita fraqueza, porque a pessoa que não tem os rins a gente acha que serve só para filtrar, mas ele faz tanta coisa. Por exemplo, eritropoetina, né, que ajuda a gente a ter hemoglobina mais alta, né? Você começa a ter esses problemas, né? Então você começa a ter problema de fraqueza, é um negócio bem... Você começa a ter problema de controle de ingestão de proteína, porque a proteína é muito tóxica, né? Então você começa... E aí você começa a perder massa muscular, você fica fraco, assim, é muito ruim. A gente... E meu sócio na época também teve um probleminha com a filha dele que estava para nascer. A filha dele ia nascer com um problema de saúde. E então você imagina a situação, né? A gente resolveu fechar. Aí aquela coisa toda, faz acordo trabalhista. Tinha tanto computador da Apple, né? Na época eu saí botando computador como pagamento de rescisão, sabe? Aquela história de empreendedor, né? Isso, no Brasil é difícil, né? E a gente foi tentando ali fazer os acertos de todo mundo e fechamos a empresa, né? Aí fechamos, só que eu tinha clientes que gostavam do meu trabalho, então eles queriam ficar comigo, né? Fazer trabalhos de embalagem, design de embalagem de produtos, né? E aí eu fechei a empresa, né? E ainda dava essa espécie de consultoria, né? Tinha empresas que queriam montar e-commerce, me chamava para tocar o projeto, né? De construção do e-commerce, E eu fui ajudando. Chegou uma época, o Miguel, que eu quase desisti de ter empresa, porque eu tinha tanto cheque na minha gaveta lá de casa, que o pessoal me dava cheque predatado. Hoje ninguém tá mais com cheque. Falando também, não é muito tempo, não. 2015? 8 anos. Mas eu tinha cheque, eu falei, caramba, eu tinha empresa, funcionário, um monte de... Eu não tinha tanto cheque na minha gaveta assim, né? Aí, só que assim, esse negócio de montar coisas grandes, sabe, sempre me fascinou. E aí, uma dessas empresas que me contratou para fazer um serviço, me contratou para... naquela época a gente tinha era muito novidade, por exemplo. A pessoa ela queria fazer um aplicativo, por exemplo, um aplicativo para celular. Naquela época tinha muito essa ideia de fazer protótipos assim, né, animados. Então, eu me especializei nisso, eu conseguia montar protótipos assim. A pessoa que não entende muito assim, se ela olha, ela acha que o aplicativo estava funcionando, porque o protótipo do aplicativo fica igualzinho ao aplicativo, funciona, né? E eu fiz para uma empresa e ela gostou muito e ela me chamou para ser sócio da empresa. Porque eu tinha feito acho que 2 projetos, eles gostaram demais, teve investimento no projeto, sabe? Foi bem legal. E aí,
são vários projetos, né, que a gente desenvolveu lá, mas um em específico eu gostei muito, que era um negócio de um aplicativo que você agendava pelo aplicativo, a empresa ia na sua casa, buscava suas roupas, lavava e aí eu gostei, eu achei legal. Aí eu fui estudar o mercado, fui entender como é que é o mercado de lavanderia, fui querer entender como é que era para poder fazer o aplicativo da melhor forma possível, para que o aplicativo resolvesse o problema mesmo. Foi que eu descobri, pô, todo mundo precisa lavar roupa, né? Todo mundo. Só que lavar roupa é um negócio caro ainda, lavar roupa em lavanderia. Você pega uma camisa dessa aqui, você vai numa lavanderia tradicional, é R$ 15, R$ 14. Tem lavanderia que cobra 20 pau pra você lavar e passar uma camisa, né? E aí eu achava que esse era o problema. Caramba, mas é muito caro, né? É serviço de rico, né? Mas sempre tive um estalo assim, mas se eu conseguir fazer esse negócio ficar acessível de alguma forma e qualquer pessoa, assim, aquele casal tradicional brasileiro, sabe, acabou de casar, a esposa trabalha, o marido trabalha, os dois ali têm a renda, trabalham o dia inteiro para pagar as contas de casa, aí final de semana que tem o tempo para descansar, tem que ficar lavando roupa, porque não tem um dinheiro para... Porque, pô, é caro, né? Você mandar todas as roupas da sua casa. E esse negócio ficou na minha cabeça, como fazer? E aí chega um dia que os meus sócios, né, que até então eles eram meus clientes, os dois, né, sócios que eu tinha, chamaram e falaram, Rodolfo, nós vamos tocar o projeto de salão de beleza, nós vamos abandonar o de lavanderia. Nossa, aí eu fiquei louco, né? Porque o de lavanderia... Você falou, é agora. Lavanderia eu queria, e eu falei, não é possível que eles vão abandonar esse projeto, né? E aí eles não queriam, eu cheguei neles, falei, então é o seguinte, eu vou sair e vou tocar esse projeto. Acho que eles duvidaram, sabe, que eu ia tocar o projeto, né? Aí eu fiz o acerto com eles lá, eles me pagaram uma parte, né, dos projetos que eu tinha desenvolvido, uma parte da companhia mesmo que eu tinha, né? Embora eles me chamaram para ser sócio, mas eu desenvolvi muita coisa lá com eles, então eles me pagaram uma parte. Aí eu saí e comecei a desenvolver esse projeto. Aí eu comecei a desenvolver, só que aí eu ia precisar de programador. Aí eu conversei com o programador, que era meu funcionário, e expliquei para ele, meu funcionário na época da empresa, né? E eu expliquei para ele que eu queria desenvolver aquele projeto que eu estava fazendo de lavanderia. Ele topou. Ele falou que me ajudava, mas ele tinha que continuar. Eu falei assim que eu não podia pagar o salário inteiro dele, né? E aí ele podia continuar meio período, mas ele teria que vir meio período para me ajudar. Aí, resumindo tudo, né, pra gente... Que agora o que aconteceu? Eu montei a Laundry, né? A Laundry, quando eu montei ela, você imagina o seguinte... Vamos falar de uma lavanderia de sucesso. Uma lavanderia de sucesso lavava 2.000 peças por mês. Eu cheguei a lavar na Laundry 2.000 peças por dia. Uau! Foi bem legal, porque na hora que a gente fez o aplicativo, montamos um modelo de negócio, o modelo de negócio resolvia o problema da sua casa. O apelo era assim, começou, né, com esse preço, né, com R$399 por mês a gente lava todas as roupas da sua casa. E aí o que acontece? Tem um negócio bem legal, né, que que nessa época toda, eu tô contando só histórias de empreendedorismo, mas a gente entende pouco de gestão, a gente entende pouco de uma série de coisas que você precisa entender. Que a gente vai falar. Para fazer uma empresa mesmo funcionar, a gente entende, quando a gente começa, a maioria do empreendedor brasileiro entende pouco disso. A gente não é educado nesse sentido. E aí, montamos o aplicativo, tá funcionando, eu terceirizava, né? Toda a lavagem de roupa eu terceirizava. Só que acontece, eu tinha um preço muito barato, eu garantia para o terceiro que eu mandava serviço para ele. Só que chegou uma hora que, assim, o volume de peça que eu mandava era mais do que ele lavava para o cliente dele final. E aí ele estava ficando preocupado por causa do preço, né? Porque eu cobrava barato, então eu repassava barato para ele, né? E o volume, ele causa uma série de complicações. A pessoa precisa ter processo, precisa de um nível maior de conhecimento, processo mesmo, né? No começo, só para a gente entender, era como um marketplace que você plugava, as pessoas queriam fazer a lavagem e passar as roupas que você estava comercializando pelo aplicativo, ou você tinha
2, 3, 4 grandes que faziam essa lavagem? Não, eu não cheguei a fazer um marketplace, porque eu fechava com a lavanderia, então o cliente final, ele não escolhia onde ele ia lavar. Ele ia lavar na Laundry. Já no direto Laundry numa App, lavanderia que estava aberta já. O cliente, ele comprava o serviço de mim, então ele nem sabia qual lavanderia eu mandava. Ah, tá. Você mandava para uma lavanderia, sim. Você Às tinha vezes, os acordos, né? Tinha acordo, eu mandava, e o cliente final mesmo que comprava Sim, o comprava serviço Laundry. comprava a Laundry App. E aí, eu falei, caramba, nós vamos ter que montar a lavanderia própria, né? Foi aí que eu chamei um sócio, que era um cliente meu, né? Ele era um cliente meu e ele tinha desenvolvido um negócio muito grande na época. Ele tinha sido cliente meu lá do escritório de design, né? E aí eu falei, vou chamar ele para me ajudar. E aí ele me ajudou no começo, foi bem interessante. Ele me ajudou bastante a resolver as questões de marketing, até gestão ele me ajudou, né? E aí a gente falou, vamos comprar uma lavanderia, vamos a gente operar uma lavanderia. Aí a gente comprou a lavanderia, só que, meu Deus do céu, o que aconteceu, Miguel? Pra você ter ideia, era tanta roupa que tinha que não cabia na lavanderia, mas à noite as roupas dormiam no carro, na rua. Eu lembro que você contou. Aí pagava o segurança para olhar lá o carro, né? Mas os carros dormiam na calçada, assim, em frente à lavanderia e cheio de roupa de cliente, porque não cabia mais na lavanderia. Aí, então você imagina assim, a gente cresceu em coisa de menos de um ano, num volume que você junta 5, 6 lavanderias, não fazia o que a gente fazia. Aí a gente conseguiu mais investidor. E a condição do investidor é o seguinte, tá muito bagunçado essa lavanderia aí, tem que ser um negócio maior, com processo, mais organizado. A condição era a gente construir um novo prédio, né, que fosse grande para atender o volume. Aí a gente fez projeções financeiras lá, baseado no histórico que a gente tinha. Então, assim, a previsão era muito boa. Aí a gente fechou um acordo lá na rotatória ali do Real Parque, né? Conhece ali o Real Parque ali? Sim, na entrada. Né? Aí a gente montou ali. Aí, empolgação, um investidor e máquina profissional, e compra coisas assim, e vai ver... e melhora processo. E a tecnologia que a gente tinha desenvolvido para gente, imagina assim, cuidar de 2.000 peças por mês que uma lavanderia aí tradicional cuida já é muita peça. 1.500, 2.000 por dia é outra história, é outro universo. Tivemos que desenvolver uma tecnologia ali para fazer identificação das peças, verificação das peças, as peças entraram com defeito. Tinha todo um processo lá e o negócio funcionava. Eu não lembro assim de cabeça, mas assim, a margem de erro que a gente tinha era 0,03%. E vocês envolveram as pessoas para identificar esse processo, montar, ou vocês mesmos? Era a gente que desenvolveu com tecnologia e pessoas. Eu contratei, na época, um RH para me ajudar, pessoas capacitadas especificamente para processo industrial, para me ajudar. Foi aí que eu conheci o Thiago, né? Que é meu sócio na Dog hoje. Aí o Thiago me ajudou a montar esses processos, né, na Laundry. Processo e tecnologia, melhorando a tecnologia, porque... Então, a Josefina pegou o aplicativo, fez o pedido lá, assinou e fez o pedido pra gente ir na tua casa buscar suas roupas. A gente ia lá na sua casa, buscava suas roupas, chegava na lavanderia, a gente dava entrada nas peças. Aí, todas as peças que a gente pegou na sua casa, na hora que você entrava no aplicativo, tinha uma cestinha lá, né, que era cesto de roupa. Você clicava lá, mostrava todas as roupas que estavam na lavanderia lavando, o estágio que tava, sabe? Bem legal. Só que aí veio a tal da pandemia. Foi aí que... Eu acho que foi aí... Porque antes eu era empreendedor. Mas eu acho que foi aí que eu aprendi a ser empresário. Foi nessa época. Foi muito ruim, porque a gente tinha muitos funcionários lá que eram humildes, sabe? Tinha às vezes que trabalhar e assim, a família dependia do dinheiro, sabe? Da lavanderia. Dependia do salário da mulher que estava ali trabalhando com a gente, né? Então é uma responsabilidade, assim,
Muito grande. Você tem que ter uma estrutura emocional muito forte, porque você imagina, se você não pode, eu estou empreendendo, não é o funcionário que está empreendendo. Ele não tem responsabilidade nenhuma se a empresa não tem dinheiro para pagar o salário dela. Então você tem que se virar para pagar. E toma dinheiro em banco. O que precisa fazer, você tem que fazer. Porque você imagina se deixa faltar dinheiro para uma mulher dessa, que é família, que tem filho pequeno, que depende do dinheiro dela, né? E aí foi uma situação bem diferente do que eu tinha passado. Acho que todo mundo, né? Na pandemia. Não é todo ano que acontece um negócio daquele, né? Então foi assim, muito ruim. Na época o governo teve aquele MP, eu não lembro o número. Incentivo. Você podia afastar o funcionário e o governo pagava o salário dela, então ajudou. Só que aí eu reuni a equipe, sabe, expliquei para todo mundo, falei, ó, chega uma hora que você não tem mais crédito no banco para ficar bancando, né? E se imagina, eu tava com um custo muito alto ainda da obra pagando, porque a gente tinha acabado de construir o prédio, feito investimento em máquina, né? O que aconteceu, Miguel? Você imagina assim, a gente tinha naquela época uns 500 assinantes, mais ou menos. De 500 assinantes, a gente, assim, era uma luta para botar 10 por dia, né, assinantes. Quando veio a pandemia, teve um dia que saiu, num dia só, saiu quase 40 assinantes, num dia só. Aí comecei a desespero, né, porque além de conta para pagar, né, da obra. As pessoas saindo. As pessoas saindo, porque assim, inicialmente eu achei assim, eu busco na casa da pessoa a pandemia, porque a preocupação das pessoas era fechar, né, o negócio, né, porque o governador na época, acho que era o Dória, né, tava falando de fechar, que tinha que fechar. Eu falei, meu negócio não fecha, porque eu vou na casa das pessoas. Só que começou a acontecer, as pessoas não saíam de casa, não trabalhavam, não sujavam roupa. Usava a mesma camiseta lá, 5 dias seguidos, eu tava na máquina, enxágua, põe no varal. E aí começou a ter, que a gente chama de churn, né? Um churn muito alto. Então as pessoas que deixam de assinar o aplicativo. Que cancelam a assinatura mesmo, né? Então começou a ter um nível de churn mais alto do que entrada. Aí eu falei, vou quebrar, não vai ter jeito. Reuni os funcionários, expliquei a dificuldade. Falei, às vezes pode ser que a gente vai atrasar um dia, outro salário, mas eu queria saber quem tá junto com a gente aqui nessa, porque nós vamos lutar até o fim aqui. E quem tiver junto aqui com a gente, eu agradeço desde já. E aquela conversa, assim, triste, né? Mas transparente. Mas eu fui honesto com o pessoal, né? Todo mundo falou, Rodolfo, nós estamos juntos, eu sei como é que é. Aí um funcionário falava, meu marido perdeu o emprego, a empresa não pagou. Aí o outro também. Todo mundo sabia que estava acontecendo, né? Esse problema, né? O que aconteceu, Miguel? A gente começou a bolar estratégias para diminuir o custo por lead, para diminuir o CAC, né, do cliente e o custo de aquisição do cliente, que era o experimente grátis, né? A pessoa assinava, experimente lavar suas roupas grátis. E funcionou bastante. Caramba, começamos a crescer tudo de novo. No meio da pandemia, começamos a crescer. E começamos a crescer. Os investidores até que ficaram animados de novo, né? Porque começou a crescer na pandemia, né? E começou a crescer. Esse problema da operação resolvemos. Só que eu tinha dívida ainda eu ia precisar fazer mais investimento. Porque o que acontece? Eu tinha caixa antes da pandemia para tocar a obra, né, para pagar as coisas da obra. Quando veio a pandemia, o caixa que eu tinha para pagar a obra, para não atrasar os primeiros salários dos funcionários, eu tinha que tirar de investimento para pagar funcionário. Isso aí é o começo da falha, né? Mas não tem jeito, você vai fazer o quê? Você vai pagar funcionário? Então, assim, essa época foi difícil, mas eu aprendi ali gestão, controle, assim, na ponta dos dedos, né? Eu sabia quanto custava lavar uma camisa, eu sabia quanto de camisa a gente lavava, eu sabia quantas cuequinhas de criança lavava na lavanderia, sabe? Eu tinha instalado o Power BI lá da Microsoft, então, assim, tudo integrado com o nosso software. Então, todas as roupas que a Josefina mandava, todas as roupas que o Miguel mandava, todas as roupas que nossos clientes mandavam, a gente sabia cada peça o que era. Então, eu sabia o custo de cada uma. Eu sabia a peça que custava mais caro do que eu cobrava, mas eu sabia ponderar ali essa me dá prejuízo, mas essa me dá lucro. Aí a gente fazia o cálculo, o quanto de peça desse plano aqui que tinha esse tanto de peça que dá lucro eu precisava para cobrir o prejuízo daquela.
Então eu tinha um plano lá que era R$ 99, lavava, acho que era 20 roupas, você podia mandar camisa social, a gente não fazia separação do tipo de peça. Só que o que acontece? A gente tinha um outro plano lá que custava R$ 699, que a mãe mandava roupinha da criança, sabe, pequenininha, aquela roupinha lá, a gente tinha uma margem de lucro que cobria prejuízo 4 vezes da camisa, né? Então a gente fazia esse tipo de análise para poder formatar um preço que resolvia o problema da pessoa, né? Porque você imagina R$ 99, a pessoa lá... Você imagina isso tem muito em Ribeirão, né? Esses apartamentos que a pessoa às vezes vem de outra cidade, isso acontece muito, eu nem tinha essa ideia, mas muitas pessoas vêm de outra cidade para trabalhar aqui, sozinho, aí ele vai trabalhar com camisa, né, pro escritório, aí ele não tem condições de pagar uma lavanderia. Agora, quando você apresenta uma lavanderia que cobra R$ 99, lava 20 peças para ele, você lava praticamente todas as camisas que ele usa para trabalhar no mês por R$ 99. Muito mais barato que contratar uma mulher para vir para casa, para lavar e passar, comprar produto, energia elétrica. Então foi um produto muito legal que a gente fez. Aí nessa época, a empresa já estava desenvolvida, já resolveu um problema da pandemia, falar de crescimento, né? Só que aí os meus rins de novo apareceram, né? Você tinha tido uma melhora de novo? Eu não tinha tido uma melhora, eu já estava fazendo hemodiálise, né? Só que o que acontece? Eu não tinha mais os problemas que eu tinha de sangramento, porque eu não praticava mais esporte, até de vez em quando eu jogava um tênis, né? Mas eu tinha que jogar leve, eu não podia, esporte que futebol não podia mais jogar, coisa que vôlei, essas coisas, eu não posso, né? Hoje eu posso, mas eu vou explicar o porquê. E aconteceu. Eu começava a ter muita infecção, e aí eu conversando com o meu médico, ficar tomando antibiótico, e era na veia, né, que eu tomava, tinha que ir pro hospital lá, pra Unimed, ficar lá tomando antibiótico. E aí eu tive que conversar com o meu médico para saber o que eu fazia, porque assim, eu tava na fila do transplante. Falei, mas o meu rim, dando esse problema, o tanto de problema que eu tenho, o que vai adiantar eu fazer transplante, né? Eu perguntei pro meu médico, porque assim, a única coisa é que eu vou parar de fazer hemodiálise, mas eu vou ter os mesmos problemas de infecção, de sangramento, de dor. E aí, meu médico falou o seguinte para mim, né? Dr. Sérgio. Ele me encaminhou, o Dr. Mário Beduski, que é um urologista aqui, muito bom, cara, excelente médico. Aí eles analisaram a minha situação e chegaram a seguinte definição ali, né? Que iam ter que retirar os meus 2 rins. Eu ia precisar fazer uma cirurgia e retirar os 2 rins. Cada rim meu tava desse tamanho, assim, ó. 30 centímetros cada um, assim, ó. Um rim normal é assim, ó, 9, 8 centímetros, né? Tava com 30 centímetros cada um, minha barriga tava até inchada. O Miguel falava que eu tava gordinho. Era um rim. Era grande. Aí, eu fiz a cirurgia para retirar os rins, né? Só que antes de fazer a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, eu tava tendo... Lembra aquele sócio que eu falei que eu chamei para ajudar? Thiago. Não, o outro, no início lá, para me ajudar a montar, porque ele era meu cliente, tinha experiência com marketing e tal. Eu tava tendo muito atrito com ele de conceito mesmo, né? Conceitual. Ele tinha uma ideia de crescimento, eu tinha outra. Na cabeça dele, ele tinha uma ideia de como deveria funcionar a lavanderia lá que a gente estava operando. Você imagina, uma lavanderia normal. Eu resumi bastante, mas assim, a gente montou 2 franquias, montou uma franquia em Sorocaba, Campinas, estava funcionando bem. Aí a gente tinha a unidade de Ribeirão aqui, e a gente tinha o time de desenvolvimento do aplicativo, que cuidava da tecnologia, que cuidava do marketing digital, da maquininha de vendas, né? Fazer as propagandas, né? Os anúncios para entrar os clientes. E toda essa estrutura que a gente montou, a minha ideia era assim, nosso negócio não é lavanderia, a gente aprendeu, foi bom pra gente, porque a gente aprendeu o processo, aprendeu todas as 2 franquias que a gente tinha, de Sorocaba e Campinas, eles implementaram exatamente o processo que a gente montou aqui em Ribeirão Preto. Foi um negócio muito bacana. O processo que a gente desenvolveu aqui, do mesmo jeito que funcionava aqui, funcionava em Sorocaba, funcionava em Campinas. E a minha ideia era que a gente tinha que cuidar só da tecnologia, cuidar do time de vendas, de atendimento e do modelo de expansão de franquias aplicando nossos processos, né?
A melhor franquia que a gente montou, do meu ponto de vista, foi a de Sorocaba, né? Ficou um modelo menor do que a de Ribeirão Preto. Imagina, a lavanderia aqui de Ribeirão Preto, só de área construída ali, tinha 1.200 metros quadrados. 1.200 não, 1.600, né? O terreno tinha 2.000 e poucos metros. Muito grande, um processo que, se você fizer ele menorzinho, igual a gente fez em Sorocaba, você consegue, imagina, a pessoa investia R$500 mil para montar a lavanderia, montar toda a operação, né, toda a estrutura de maquinário. Ela faturava ali 200, 250 mil, uma margem de lucro líquida já na última linha de 20% a 30%, depende da competência dele, depende do processo, se ele consegue, depende do tanto de processo de churn de detrator que ele tenha, às vezes peça que ele estraga de um cliente. Se ele fosse ali na risca ali do processo, ele conseguia bater 30% de margem líquida. Então era um negócio muito bom. Imagina, ele só precisava operar, ele só precisava lavar roupa de cliente, porque a responsabilidade de conseguir cliente para ele era toda do aplicativo. A gente fazia os anúncios em Sorocaba, Campinas e levava assinante para ele. Então foi um baita de um negócio. Mas meu sócio, ele tinha uma visão de unidade própria, não sei por que ele achava que tinha que ser unidade própria. E aí a gente começou a ter problema de conceitos de negócio mesmo, né? De modelo de negócio. E uma cobrança até muito alta, eu acho, assim, no sentido da operação de Ribeirão Preto, ela conseguir faturar cada vez mais. E nessa época foi quando o médico resolveu fazer cirurgia de retirada dos rins. Aí eu precisei me afastar da empresa e aí eu pedi ajuda dos investidores e falei que eu precisava de um diretor no meu lugar, que eu precisava me afastar, porque era um pouco mais sério, né? Não era uma dorzinha de cabeça, era um negócio mais sério, eu precisava ficar uns 60 dias praticamente de cama. Como os rins estavam muito grandes, a cirurgia é muito grande, eu cortei de fora a fora a barriga para tirar os rins, né? Então eu precisei ficar afastado. E aí entrou um diretor no meu lugar, né? Esse diretor que entrou, aí as coisas foram piorando, né, Miguel? Aí, conceito diferente, ele, na cabeça dele, ele conseguiria melhorar o processo que eu tinha implementado lá. Então ele começou a mudar tudo. E aí eu vi que a coisa ia ficar ruim, viu? Então, fazendo reuniões com eles, eu falei, faz o seguinte, toco vocês do jeito de vocês, eu sou sócio, continuo, eu tô afastado mesmo, eu me afasto da empresa como um todo aí e vão tocando. Aí, o que aconteceu? Eu tinha falado que eu tinha contratado o Thiago, né? Que o Thiago me ajudou a implementar todo o processo lá, a validar. Cara, a gente inventou processo de lavar camiseta, comprando máquina que tinha outra função. Você imagina, você põe uma camiseta assim, ó, você vestia o manequim ele saía vapor, assim, né? Espirrava vapor de dentro para fora. Quando ele espirrava vapor, a camiseta estava passada. Então, assim, era camiseta atrás de camiseta. Assim, era 30 segundos para uma camiseta ficar pronta. Então, a gente implementou um processo de coisas que a gente inventou da nossa cabeça, testando um monte de coisa, viajando. Nossa, Porto Alegre, Santa Catarina ali, tem muita indústria ali, aquela região Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente foi tanto de indústria lá para descobrir processo, para descobrir máquina. Então, assim... Isso eu acho muito válido. Eu acho que todo esse processo que você está falando, dessa construção até a Laundry, que acho que essa é a nossa história até aqui da Laundry, que vale uma parte 2 para que a gente pudesse mergulhar um pouquinho mais. Se você puder estar com a gente num segundo momento, porque nós temos o nosso tempo para estar trazendo esses conhecimentos, e eu acho que vai ter muita coisa legal que a gente poderia falar de processo, de diálogo, dos conflitos, que é uma coisa até que nós, dentro desse nosso podcast, queremos trazer um pouco mais desse entendimento, não só como um negócio, empreendendo, que eu conheço a história, é uma história bastante vencedora, e está sendo, inclusive agora na Dog que eu tenho acompanhado, mas que a gente pudesse trazer um pouquinho mais desse conceito, se você topar, dos processos, aonde que foi mais difícil, quando você buscou ajuda. Lógico. E aí a gente, na própria edição, a gente para agora numa parte 1
e a gente volta com a parte 2, mergulhando um pouco mais nesses detalhes que durante seu processo, porque pelo que eu entendi da sua trajetória, você começou de forma individual, dentro das empresas. Quando você saiu no primeiro problema que você trouxe com o seu SINS, você começou a fazer de casa como um freela, né? E depois voltando a ter uma estrutura de pessoas que estava sob seus cuidados. E uma coisa que é muito importante que você fala é cuidado com o seu principal cliente, que é o colaborador. Né? Então isso respeito, eu acho né? isso bem legal. E a gente faz a parte 2 contando um pouco sobre isso. O que você acha? Pode ser? Perfeito. Pode ser? Lógico, vamos embora. Então tá. Então a gente encerra então agora a parte 1 do nosso IMOcast com o Rodolfo Calvo, trazendo um pouco da sua história até onde ele está hoje como fundador e CEO da Dog. E a gente volta para um programa 2, trazendo um pouco mais de detalhe desses processos, desses diálogos. E o IMOcast continua, né, na nossa jornada de trazer convidados em cima desses pilares de empreendedorismo, inovação e inovação. Espero vocês novamente aqui apreciando e conhecendo um pouquinho de histórias como essa do Rodolfo, que para mim são inspiradoras. Obrigado, viu, Rodolfo? Muito obrigada.